Fala galera, tudo bem com vocês? Me conta aí, eu tenho certeza que algum dia você já pensou em fugir um pouquinho da área que você está acostumado a atuar porque você ouviu falar de um produto, de uma inovação dentro do direito ali, de uma área nova que está dando muito dinheiro, mas você não sabe como nem começar a validar isso ou a trazer pessoas para falar contigo aí para fechar esse tipo de negócio. Então nesse corte do episódio 119 do TreeMindCast, a gente falou exatamente sobre isso. Como você consegue construir, uma página, ou como você constrói uma estratégia de fato para fazer esse teste, para validar esse produto jurídico sem perder a associação que você tem aí de anos na área que você já atua, desvincular uma coisa da outra e conseguir fazer isso com muito sucesso e com muito resultado também. Então fica nesse vídeo que eu tenho certeza que vai te rechear, vai explodir tua cabeça de insights para você aplicar aí no seu escritório. Senhoras e senhores, está começando mais um TreeMindCast por aqui. E o episódio de hoje está muito interessante porque a gente vai falar sobre criação ou teste, de acordo com a forma como você enxerga melhor, de como você se posiciona, como você cria novos produtos jurídicos aí no seu escritório. Produtos jurídicos, vamos entender, simplificar aqui, áreas do direito, nichos, causas, apostas que você está vendo no mercado, coisas que estão surgindo, demandas, e que você teria aquele interesse de atuar, mas fica com aquele medo de, puxa, mas e meus clientes atuais? E o meu reconhecimento como advogado trabalhista, como advogado tributário, como advogado, de família, tanto faz a sua área de atuação. Então a gente vai falar um pouquinho sobre como que você cria isso, desenvolve isso, sem desvincular a sua imagem que você vem trabalhando há algum tempo, ou testando sem correr o risco de ter ali uma área de atuação como principal, aquela que é a mais forte, que mais gera dinheiro para o seu escritório, certo? Então vamos falar um pouquinho sobre isso que é bem bacana e, obviamente, a gente vai falar depois sobre o comportamento do cliente quando ele está buscando um advogado em uma determinada área. Então a gente vai trazer algumas histórias aqui, alguns exemplos práticos que a gente tem visto de áreas que você certamente nem imagina, nem passou pela tua cabeça e tem advogado ganhando dinheiro em coisas muito nichadas. Então a intenção é gerar um pouco de reflexão, um pouco de insights para você trazer e começar a olhar para essas oportunidades de uma outra forma, certo? Então para discutir esse assunto hoje eu trouxe aqui dois especialistas. Trouxe o Vitão, que é o nosso head de vendas aqui da TreeMind, e ali, que é a nossa head do marketing. Então, eles estão super acostumados e familiarizados e conhecem várias histórias. Sejam bem-vindos aí, meus garotinhos. Boa, valeu. Legal, galera, vamos entrar direto no que interessa. Eu vou começar dando um contexto aqui nessa primeira parte para a gente falar de criação de produtos jurídicos. Quando a gente fala produtos jurídicos, acho que o advogado já está mais familiarizado, os que nos acompanham aqui, o advogado um pouco mais, já está mais no mercado. Mas é basicamente um serviço que você está dando um foco ali, certo? Então, a gente vai chamar de produto jurídico para ficar mais lógico aqui, baseado naquilo que a maioria acaba falando. O que é o ponto mais importante que eu separei aqui para a gente ir fazendo esse bate-bola e contextualizar o advogado? Não é nenhuma novidade que todo guru de marketing jurídico, não só de marketing jurídico, mas da advocacia, fala da importância de você ser um especialista, certo? Então, não é uma novidade para ninguém, tem que ser especialista, ok. Só que aí surge aquela dúvida, mas como é que eu vou me posicionar como especialista se eu já estou, no trabalhista há 5 anos? Eu tenho uma galera de clientes, tenho uma galera de publicação, mudo meu Instagram na hora, o que eu faço? Fica aquela confusão do seu... Como é que chama isso no marketing? A gente chama disso do seu perfil, da sua persona, da forma, colocando em termos simples, da forma como as pessoas te enxergam, certo? Eu, uma vez, abri um parênteses rápido aqui, eu vi um dos gurus, assim, mas era uma fase legal. Esse cara, eu gosto particularmente, ele falava assim: pergunte aos seus familiares, quando lembram da advocacia, de alguma área, enfim, de alguma causa, quando perguntam de você, do que eles lembram, o que remete. É isso que é aquilo que é o mais forte. É meio quase um conceito top of mind, assim, de marcas, Sabe aquela brincadeira que os caras fazem, tipo, sabão em pó, pum, tem Omo na cabeça, Aí você fala, sucrilhos, que marca que vem? Carro, aí, um vai falar Ford, Volkswagen, Ferrari, Porsche, por que não? Enfim, então cada um lembra alguma coisa. Então isso leva anos para você construir. E aí o advogado fica preocupado, por óbvio, não quero perder isso aqui, eu tenho um monte de processo rodando, ainda paga a minha conta, mas estou de olho em outras causas. Então, como é que eu faço isso? Então, o primeiro passo que eu queria dar um contexto e queria passar a bola para vocês também complementar é assim: entender a diferença de comportamento nosso como consumidor e aí trazer um pouco da nossa expertise fazendo tantas ações de marketing para vários clientes que a gente percebe na prática. Bom, tentando simplificar para você entender. Quando a gente vai lá no Google e procura, de alguma forma, então a gente deixa um rastro, a pessoa usa a palavra-chave, para a gente é óbvio, então eu vou simplificar, porque para você advogado às vezes não é tão óbvio, você caiu de gaiata e ainda não entendeu esse conceito, a gente deixa lá um rastro no Google, certo? Deixei um rastro no Google. Se eu estou procurando, por exemplo, vou colocar aqui já, dar um pitaco aqui de uma causa que a gente ouviu ontem, inclusive no evento, que pode ser interessante.
Se eu estou procurando, por exemplo, um advogado trabalhista, então o meu rastro está ali, advogado trabalhista, estou lá no fundo do funil, que a gente fala, minha intenção está clara, eu, cliente, não como advogado, estou deixando óbvio que eu preciso de um advogado. Perfeito. Se eu preciso de um advogado, eu preciso levar ele para onde? Para dentro de uma página que explique os benefícios de um advogado trabalhista, ou preciso direto, né, mostrar para ele que eu sou um cara especialista, que eu atendo há X anos, que eu sou um cara que tenho capacidade de resolver problemas da advocacia trabalhista XYZ, de A a Z, enfim. Então posso torná-lo, posso levá-lo para dentro de uma página que mais reforce, que eu não sou um cara, um Zé Mané, que eu posso atender ele. Perfeito. Se eu estou num estágio acima de advogado trabalhista, a pergunta e o rastro que você deve pegar é o seguinte, por exemplo, né, aí daqui a pouco a gente vai trazer alguns dados. Verbas rescisórias. Puta, o cara botou lá verbas rescisórias, atraso no pagamento. Legal, então esse cara precisa ser conquistado, que a gente fala no marketing. Então, se eu botar ele dentro de uma página em que essa página fala simplesmente, né, eu sou um advogado trabalhista, meu currículo é muito bonito, olha meu escritório e tal, a chance de ele entrar e sair, que a gente faz isso, é muito grande. Faz sentido? Então, eu tenho que botar dentro de uma página de verbas rescisórias que, leve ele para dentro de um conceito que daqui a pouco a gente vai falar quais são as lógicas dessas páginas, né? Que são as páginas que a gente vê direto aí no Instagram, arrasta para cima, você cai lá, você quase compra, sabe? Aquelas páginas que você está quase comprando, você fala, meu Deus, mas eu não quero comprar isso aqui, mas a página está tão convincente. Como esses caras fazem isso, nós vamos explicar um pouquinho. Isso é marketing, tá? Tem um pouco de ciência nisso. E aí, então eu tenho dois estágios aqui. O cara que é advogado, bota numa página que ele precisa saber de mim para poder me ligar. E o outro que está perguntando sobre verbas rescisórias. Para fazer o paralelo aqui, para passar a bola, o que eu gostaria de traduzir aqui, né, de maneira simplificada? Esta mesma forma de pesquisa se traduz quando eu estou olhando para uma área completamente aleatória. Então, eu vou trazer uma área que a gente viu ontem aqui, né, que o pessoal comentou. Tem alguns advogados focando em páginas de Instagram que foram perdidas. Né? Então, o cara estava lá com a lojinha dele de roupa, legal, né, tinha conquistado milhares de seguidores, ganhando dinheiro, fazendo a coisa acontecer. O Instagram foi lá e, cortou ele. Pergunto para vocês, qual é a forma que esse cara vai procurar no Google? Como recuperar minha conta no Instagram. Boa. Tá aí a migalha que a gente acabou de pegar. Se eu, advogado, fiz uma página mostrando para ele, né, um passo a passo de como isso acontece, como ele pode buscar ajuda, certo? Quanto tempo isso leva, né, o tamanho daquela causa, o que já está tramitando, como é que está acontecendo isso do ponto de vista jurídico, eu boto ele dentro de uma página através dessa migalha que ele trouxe. Porque se a gente pensar o seguinte, né, como é que esse cara procuraria um advogado? O que ele ia colocar? Advogado, sei lá, em São Paulo, advogado, o cara nem sabe, né? Advogado civil, isso aí é uma causa civil? Que enquadramento que a gente vai fazer? É uma causa empresarial? Depende, é CNPJ? Era uma empresa já constituída? Provavelmente sim. Advogado empresarial, para, né, olhar, aquilo gerou um puta impacto no meu negócio? Whatever, né? Dá para a gente apontar isso aqui para várias ramificações do direito. Então, esse é o ponto mais importante. Se eu separo ali, né, como o Vitor bem pontuou aqui, a forma como ele vai pesquisar, eu penso, o que eu preciso entregar lá na hora que ele entrar na minha loja, minha loja digital, meu site, eu preciso criar um contexto para que ele fale, opa, agora, caraca, nem sabia que tinha um cara especialista nesse negócio. Uhum. Detalhe, ele está entrando numa página específica, que você deixou claro que você é um especialista naquilo, mas todas as outras páginas podem continuar iguais. Então você acabou de abrir uma ramificação, testar uma área específica do direito sem comprometer a sua imagem que você vem, né, construindo há tantos anos, até o momento em que você define, não, agora eu quero apenas trabalhar com contas desativadas no Instagram porque está bombando aqui meu escritório, posso, né, assumir a minha postura, a minha nova posição na advocacia. Faz sentido isso ou não? Pra caramba. Faz sim. É importante falar também que o advogado ele não vai deixar de ser o especialista, né? Ele vai ter sim a especialidade dele, que ele já trabalhou anos e anos, mas ele pode tentar, né, querer alcançar outros voos. Aí, por exemplo, até acho que trazendo outra área que a gente viu, que é meio que fora assim, da normalidade, é dos gamers, né? Então, a gente sabe que tem muitos gamers que têm a conta bloqueada, por exemplo, no Twitter, né? Que eles soltam um verbo lá, eles fazem live, enfim, soltam o verbo e a conta é bloqueada. E agora, o que fazer, né? Então, por que o advogado não poderia atuar nessa área também? Então, no momento que o advogado, por exemplo, ele trabalha numa área mais específica, seja trabalhista, enfim, ele quer atuar em uma outra coisa, a gente pode começar a falar dessa produtização, que é bem o que você disse, por exemplo, trazer uma página. Então, a gente vai trazer uma página que é muito mais rápido, né? Você consegue encontrar realmente aquelas pessoas que estão procurando e que está um pouco distante daquilo que o advogado já faz, né? Mas é muito mais certeiro, né? Confesso que eu fiquei de cara que gamer ganha dinheiro, né? Tem muito dinheiro para pagar para advogado, não sabia disso, mas enfim. Uma coisa que eu acredito que dá para complementar aqui
é bem interessante isso, porque o trabalho da landing page, né, ou de uma página específica, é às vezes transformar só um mero curioso, né, realmente em alguém que está interessado em contratar agora. Então você tem esse trabalho de transformar um lead qualificado, né, o que a gente chama de MQL, né, o Marketing Qualified Lead. Então o trabalho da landing page é justamente trazer um caminho onde eu estou ali para quebrar algumas objeções. No caso de um cara que já não sabe, por exemplo, tem medo de uma audiência trabalhista. Vamos supor que fosse só alguma coisa trabalhista falando só de verbas rescisórias. O cara tem medo porque ele acha que uma audiência trabalhista pode levar ele para cadeia, por exemplo. Então isso é uma objeção do cara para não contratar o advogado. E aí às vezes isso eu posso colocar lá na minha landing page, né, numa página específica sobre aquilo. Quando eu estou falando de um site, principalmente, eu tenho essa dificuldade. Eu não consigo transformar isso numa coisa nichada específica, porque é um site. O site tem esse objetivo de ter várias informações. Agora, quando eu tenho uma página específica, eu tenho uma liberdade absurda para conseguir nichar muito, falar muito sobre aquele negócio específico, né? E aí, com isso, claro, qualificar melhor o cara que vai mandar mensagem para mim depois. Não fica muito genérico, né? Exatamente. Enquanto a gente falava aqui, eu dei uma pesquisadinha aqui só de curiosidade, né? Mas, por exemplo, usando as variações de palavras sobre Instagram bloqueado, que aqui obviamente a gente entra em pessoa física, né? Nós, usuários comuns, mas também um monte de empresa. 140 mil pesquisas mensais. Cara, então provavelmente aqui tem algumas empresas super interessantes procurando e que estão, enfim, de alguma forma eles estão se virando. Olha, acabei de achar coincidentemente aqui um escritório, olha só. Vamos pegar ele e abrir aqui. Uma rede social, uma landing page, inclusive, o thomasapp.adv.br. Olha lá, ó. Amaral e Borer, advogados. Então está fazendo um trabalho legal, é lá do Rio Grande do Sul. Olha o cara se posicionando. Conhece os seus direitos nas redes sociais, enfim, primeira medida, colocando exatamente aquilo que a gente está trazendo. Então, para ver como não tem nego bobo, pegou exatamente a palavra-chave, né? Fizemos aqui ao vivo e está lá. E o resto que aparece, só agência. Tudo agência, ó, Reclame Aqui, Canaltech, só, né, outros links do Google para tentar te ajudar. Mas só um escritório, estrategicamente, se posicionando, dizendo, você está com esse problema, certo? Então, acho que isso é bem importante. Então, esse é um ponto legal. O outro é o gamer que você trouxe, né? Gamer com a conta bloqueada, né? Uhum. Conta bloqueada. Twitter, você fala? Twitch. Twitch, Né? dentro do Twitter. Ok. Como é que escreve Twitch? TWET. TWITCH. É isso, né? Conta bloqueada Twitch. Cara, vamos ver aqui. Ó. Conta bloqueada Twitch. Conta da Twitch bloqueada. Isso aqui não está aparecendo muita coisa, não. Em termos de volume, não está aparecendo muita coisa, não. Talvez tenha alguma variação. Ao longo aqui do episódio, a gente vai procurando, vou vendo se tem alguma forma diferente de pesquisar para tentar entender. Mas o do Instagram, de fato, já surpreendeu. E já tem um escritório ali, obviamente, esperto. Sempre tem alguém fazendo, né? Do Twitch não está aparecendo muita coisa. Então, bom, dado esse contexto, né, vocês complementaram super bem, o que eu acho que a gente pode tentar traduzir para o escritório, para o advogado que está nos acompanhando. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão da página em si, né? Como se constrói uma página e quão difícil é, né, o cara fazer uma página que de fato reforce a autoridade. Porque daí ele pensa assim, entendi, então tá. Então vou escolher uma área aqui, XYZ, né? Vou trabalhar com conta desativada do Instagram, perfeito. Como é que eu faço essa página? Qual que é o primeiro passo? Os ambos fizeram muito briefing, né, sobre páginas de alta conversão. A gente chama no mundo marketing, a gente fala de CRO, né? Que é um especialista em página de conversão. Então, vou dar só um contexto inicial, vou pedir para vocês trazerem as referências, a gente vai se ajudando aqui para explicar um pouquinho de maneira simplificada. Sabe aquelas páginas que, sei lá, você está no Instagram e de repente eu caí numa dessas esses dias, assim, queria comprar um negócio para barba, para aumentar minha barba, ter uma barba aqui mais completinha e tal. E aí, rolei a tela e caí numa página. Cara, e lá tinha, né, nessa página, então, comentários, depois a gente coloca dentro de uma ordem. Tinha comentários das pessoas que tinham comprado, tinha a tal da promoção, que era, né, válido nas próximas 48 horas e estava com 50% de desconto. Tinha a questão do frete, tinham vários gatilhos, certo? Já ganhou. Porra, então ficou ali, fiquei rodando. Detalhe, eu não estava naquele momento, que é o mais interessante, eu não estava procurando exatamente isso. Surgiu para mim. É tipo ir no mercado sem lista, sabe? Vou procurando, você vai passeando nas prateleiras, você vai encontrar coisa para comprar. Ou vai no shopping sem precisar comprar nada, pior besteira, né? Então você sai de casa e você, o que eu precisava comprar mesmo? Pois é, não precisava comprar nada. E agora, de repente, surgiu uma necessidade, brotou uma necessidade de ter um chinelo a mais, de ter uma meia, de ter uma calça, uma blusinha, né? Então acontece muito isso. Então eu estava navegando, legal, e caí nessa página. Essas páginas são consideradas de alta conversão porque eles usam todos os gatilhos mentais possíveis, né? Então ele usa, enfim, são várias estruturas. Eu vou pedir para vocês começarem apontando o que vocês aprenderam, depois eu vou tentar dar um contexto final para a gente explicar, que é exatamente um pouco daquilo que a gente faz aqui para os nossos clientes, oferece, assim como esse player que a gente acabou de ver aqui, né? Porque é difícil para o advogado fazer sozinho. O que vocês lembram dos principais pontos dentro de uma página que fazem a diferença?
Acho que dá para falar também que, assim, só para contextualizar, né? Landing page, você entrega a resposta do problema na mão da pessoa, né? Essa é a intenção do advogado. Então, primeiro, já logo de cara, você já tem que deixar muito visível, né? Na primeiro momento da página, quando ele abrir, do que a pessoa está falando, qual que é o problema que ele vai resolver, né? A gente fala muito isso e esquece de você querer encher de informação, né? Ela é uma página muito mais curta, como o Vitão falou ali, não é uma página de site onde você vai colocar seus serviços e tudo que você faz, não. Você vai direto naquela especialidade, né? E, lógico, na sequência, traz um pouco de prova social, né? A gente precisa mostrar que você é uma autoridade também naquilo e quais são ali os seus diferenciais para resolver aquele problema. O que você acha, Vitão? Cara, eu acho que tem bastante desse ponto e também complementar um pouquinho e tentar trazer uma coisa mais fluida, né? Então vamos pensar que esse caso aí do cara que quer recuperar a conta do Instagram. Talvez ele clique na tua landing page e ele ainda não saiba que um advogado pode resolver esse problema. Então o trabalho da landing page vai falar sobre como o advogado vai resolver esse problema para o cara. Então, por exemplo, começa, né? Como a Lia falou ali, o princípio de continuidade. Teve a sua conta do Instagram bloqueada e não está conseguindo recuperar? Sabe como você pode resolver isso judicialmente através de um advogado? E aí eu começo. Tipo assim, geralmente as pessoas... E coloco alguns pontos principais ali, tipo, geralmente quem passa por isso são lojas, quem passa por isso são isso, e isso realmente gera um transtorno, tal. Princípio de continuidade. E aí eu coloco alguma coisinha básica, direta, sobre como o advogado resolve. O que faz é uma petição, o que faz é isso, o que faz é aquilo, e com isso você consegue, eventualmente, na justiça, recuperar a tua conta. Somos advogados especialistas, e daí eu falo um pouquinho sobre, faço o meu jabazão, né, próprio, e aí eu coloco elementos, né, tipo, por exemplo, advogado 5 estrelas. Então, por exemplo, isso é uma coisa que é um elemento visual, você bota 5 estrelas, né, ninguém sabe que você é 5 estrelas ou não. Mas se você bota o elemento visual ali, o cara fala, advogado 5 estrelas. Você vê as 5 estrelas, você fica tipo, isso aqui é uma boa avaliação. Você pega comentários que às vezes você tem do teu escritório lá no Google Meu Negócio, que não é diretamente falando, esse é o melhor doutor trabalhista, mas falou assim, eu fui atendido pelo escritório XYZ e, fiquei muito satisfeito, resolveram o meu problema e tudo mais. Então, cara, esse é um comentário neutro. Pega esse comentário e bota em várias landing pages que você for fazer de diversos negócios, porque, veja, você como cliente olha isso, né? Quando você vai contratar alguma coisa que é serviço, você vai olhar a avaliação do cara para saber se ele, se tem alguém xingando o cara, se realmente já é um serviço bom ou não. Então, você olha para isso, tem que ter na landing page. Então, alguns dos pontos ali que você vai quebrando algumas das objeções que vão surgindo na cabeça das pessoas. Então, cara, por exemplo, o cara vai pensar, mas quem que é esse advogado? Será que esse cara é bom? Isso é uma coisa, prova social quebra essa objeção. Mas como é que funciona esse negócio? Então eu tenho que dar um contexto rápido de como funciona o trabalho, entregar um pouquinho do ouro. De novo, quebrei a objeção do cara. Então eu vou transformando ele num curioso em realmente um cara que vai virar um lead e vai falar, não, beleza, vou trocar ideia com esse louco aqui só para ver o que ele vai me falar. E aí eu consegui o lead, de fato. Bem legal. E o que é primordial, né? Não esqueçam de colocar um formulário nessa landing page, né? Se você não colocar ali para pedir nome, telefone, enfim, e-mail, o contato da pessoa, realmente você não vai conseguir depois entrar em contato com essa pessoa. Então, isso é essencial. Sabe o que me lembraram, cara? Eu fui num curso, não sei se era de tráfego e tal, não vou lembrar agora, mas foi muito engraçado. Assim, acho que vale a pena pontuar. E esse cara, nesse curso, ele abordava, ele trazia algumas páginas, e aí, antes de mostrar as páginas, ele fez um desafio. Ele falou assim, eu vou colocar aqui 3 páginas, e quem adivinhar, tá? Pelo inicial da página, o que essa empresa vende, o que ela faz, vai ganhar. Daí ele pegava uma cesta, assim, vai ganhar essa cesta aqui cheia de presente. Tá fácil, né? Legal. Daí ele botou uma primeira página. Aí uma página, assim, eu lembro, né, vagamente, assim, tinha, sei lá, um colchão, uma família e tal, e uma mensagem bonita, assim, na página, né? Daí, puta merda, caramba, velho. Só botou o início, assim, né? E aí, gente? Loja de colchão, não sei o quê. Sabe? Cada um deu um chute, assim, completamente aleatório. Aí o cara, sei lá, era um dentista, sabe? Sei lá, era um troço absurdo. Eles falam, caraca, velho, então, bem que vocês trouxeram. A primeira etapa do site, quando você faz uma landing page assim, tem que estar muito clara, né? Tem que ser o princípio de continuidade que a gente fala. O cara pesquisou maçã, você tem que botar na página logo no começo. Fala, aqui a gente é top, as melhores maçãs, né? Somos nós que produzimos.
Deixa claro onde é que ele tá. Pô, opa, beleza, estou no lugar certo. Não dá para botar o cara pesquisando maçã e você botar a foto de tomate logo na entrada do site, entendeu? Então deixa claro, né? Então quando a gente fala de especialista assim, ele quer saber se, opa, estou no lugar certo. Que a gente brinca, a gente fala brincando assim, mas a verdade é que a gente dá muito poucos segundos, nós como consumidores. Então são 3 segundos, uns falam 3, outros falam 7, tô achando 3 segundos muito pouco, eu acho que eu dou um pouco mais. Então ele entra no site e já vê rapidinho. Cara, nada a ver, a gente não tem muita paciência. Cara, acho que esse cara viajou na maionese, então vazo, saiu fora. Então acho que a primeira chamada, a primeira etapa é fundamental. Uma coisa que a gente faz muito aqui, e que a gente gosta bastante, é pensar que aí ele se conecta já com a segunda etapa do site. Eu gosto bastante que a gente fala do conceito job to be done, assim, sabe? Mas simplificando, porque o nome é bonitinho, que a parte mais importante do conceito são as circunstâncias. Então você pega assim, né? Que essa é o desafio que eu... O desafio não, mas a dinâmica, o exercício que eu acho mais interessante. O cara que está com a conta desativada, né? E aí o advogado já tem um pouco de experiência. E olha que bacana, isso eu vou abrir um parênteses. Ah, Guilherme, adorei, não tenho experiência nenhuma. Como é que eu faço para saber quais são as circunstâncias? Não consigo ter imaginação. Faz o seguinte, vai lá no YouTube, bota lá, conta desativada no Instagram, vai aparecer um monte de vídeo, certo? Pega o vídeo que mais teve visualizações e vai nos comentários. Ali está o ouro do negócio. E aí você vai conseguir descobrir várias circunstâncias. Você vai pegar o cara que, puta, eu tinha minha loja, o cara bota no comentário, com 70 mil seguidores, né? O Instagram me baniu aqui, me bloqueou, agora eu não consigo vender mais nada, estou passando uma situação difícil, já faz mais de 30 dias. Separei uma primeira circunstância. Né? Aí vou olhando os comentários. Putz, separei uma segunda circunstância. Isso é um ciclo. Por que isso é importante? Porque isso tem emoção. E aí, quando você coloca no site, então, primeiro, você pode transformar isso num puta copy, né? Imagina assim, tá? Imagina a frustração que você deve estar sentindo pela conta bloqueada, né, da sua empresa no Instagram. Primeiro, já estou dando, de certa forma, uma filtrada, dizendo, cara, opa, empresa, talvez não seja para mim. Já filtrei um camarada aqui, certo? E aí eu desço e trago essas outras circunstâncias, tá? Que ações, que tipo, que acontecimentos, que situações que nosso escritório é especialista. E aí você pegou exatamente 12 comentários, ou, abrindo outro parênteses, se você já é um especialista, já pegou vários, você sabe quais são as circunstâncias que levam o cara a entrar em contato com o seu escritório, você já sabe isso. Então você não precisa nem pesquisar, que ótimo, você já é um cara fodido na área. Mas se você não é, olhe comentários. E aí você traz uns 3, 4, que são os principais. A gente fala, pega o Pareto disso, né? Quais são os casos mais comuns, que é exatamente iguais nas outras áreas do direito. E aí você começa pontuando. Então, ele entrou no seu site, primeiro viu que o cara é especialista, que legal, o copy dele chamou a atenção, me conectou emocionalmente. Segundo, o cara é especialista na dor que eu tenho. Como é que ele sabe que eu tenho exatamente essa dor? Então, simples assim, o cara consegue te conectar. Então, esses primeiros 2 blocos, eles são fundamentais para você criar uma conexão. Falar, opa, que massa, parece que eu estou acolhido. Sabe quando você está conversando com aquele amigo e ele passou pelo mesmo problema que você? Fala assim, puta, cara, fiquei com Covid, fiquei em casa. Sério, também fiquei, mas como é que foi e tal? E você fica ali, sabe? Então, isso digitalmente, perfeito, se identifica. É exatamente a mesma coisa. Dá trabalho fazer isso? Muito. Você tem que ter paciência, tem que exercitar, tem que manjar um pouquinho de copy. Mas não é impossível, né? Se você souber o caminho, como fazer isso. E depois vem as áreas que vocês citaram, né? Depois disso, qual a área que você citou que seria o próximo bloco, assim, vamos colocar? Eu acho que é a prova social, né? De pessoas que já contrataram o teu escritório. Então, beleza, vi que o cara pode resolver o problema. Mas quem é esse cara, né? Tipo assim, ele é bom mesmo? Então, tipo, tenho isso de dúvida. Então, botar um bloquinho ali falando sobre clientes que já vejam nossas avaliações, ou enfim, como as pessoas nos veem na internet hoje. Enfim, alguma coisa nesse cenário. Né? Exatamente, depoimentos, essa é a palavra. Você viu que eu citei a questão da barba, né? Então, por exemplo, lá nesse contexto, o cara entra, daí vem lá, olha, o Jorge, não tinha nada, a barbinha dele era rala, daí você está se conectando. Né? Se sentia mal, a autoestima dele estava abalada, porque ele não tinha uma barba legal, os amigos todos tinham, me conectando com ele, sabe? Então, puta, legal. Aí vem já embaixo o depoimento, fala, agora olha o Jorge. Depois de 45 dias, olha a barba dele, né? Se sentindo mais bonito e tal. Então, a gente está destrinchando aqui um pouco da estratégia que existe por trás para que você possa aplicar. Então, de uma maneira muito simplificada. Primeiro, me conecto. E, cara, tem um ponto importante nessa questão da conexão, assim, eu já citei bastante sobre isso. Na dúvida, sempre pela dor. O ser humano se conecta mais pela dor do que pelo prazer. O prazer, eu acho que você também vai se conectar mais no depoimento, numa forma de depoimento. Porque se você trouxer... A gente é muito desconfiado da conexão pelo prazer, entendeu? Prazer no sentido do benefício direto. Então, o benefício ele tem que ficar entre linhas. E aí, entre linhas, é a prova social. Certo? Então, é tipo assim, estou comprando um livro na Amazon. Se a Amazon falar que aquele livro é muito bom, você fala, tá, mas é meio suspeito você dizer que é. Ela vai falar. Né? Agora, se outras pessoas falam que é bom, fala, agora sim, tá confiando. Né? Então, às vezes, você não precisa ficar falando do benefício. A gente quer sempre falar, não, olha, meu escritório resolve isso aqui, o meu serviço é isso aqui. Às vezes, você nem precisa entrar tanto nisso. Porque você já se conectou o suficiente, ele já entendeu. A mensagem que o cérebro dele capta é,
que massa, me parece que eu tô, sabe, me senti aqui conectado, dá vontade de falar um pouquinho mais sobre aquele assunto, quero desabafar, certo? E aí eu estabeleço uma conexão. Então acho que vem esse ponto do depoimento e talvez não tenha uma lógica, tá? Não tenha uma regra, não vou colocar como um talvez, porque a gente sempre coloca como um padrão, a gente esclarece quais são os serviços. Então, uma regrinha que eu gosto de seguir, assim, que eu recomendo bastante, é assim, né? Não sei exatamente quais são os serviços, porque é uma área nova, né? O que eu posso fazer, ou a lógica de um processo. Geralmente a gente faz o quê? A gente pesquisa alguns escritórios que já fazem aquilo, tenta encontrar um certo padrão. Então, eu não tenho experiência, me colocando como advogado aqui, que olhei para uma área específica. Entro em outros sites, identifico um padrão. Entro em 4 sites que fazem exatamente aquilo ali. E vejo o que eles colocam em termos de serviço. Porque, na prática, alguns desses caras já têm experiência. Então, se ele colocou aquilo como serviço, significa que, opa, aí o outro também colocou. Opa, temos um certo padrão. Então, legal. Então, na dúvida, eu uso esse padrão. Ah, não, já sou um puta especialista. Legal. Então, você coloca a sua forma, né, de entregar aquele serviço, de prestar aquele serviço. Eu gosto daquele hack de você não colocar aquilo como serviço, mas colocar como linha do tempo. Então, a gente viu até essa página aqui, gostei porque ele fala assim, né? O que é o primeiro passo, certo? O que é a primeira coisa que eu devo fazer, né, para colocar dentro de um contexto para que a pessoa sinta que ela está avançando, né? Entrega um pouquinho de informação para ela, o segundo é isso aqui, o terceiro é isso aqui. Aí quando ele faz o primeiro, puta, legal, entendi, fiz aqui o passo a passo. Segundo, cara, agora a gente vai ter que, sei lá, notificar o Facebook, vamos ter que fazer já uma inicial. Como é que a gente faz? Qual que é o processo jurídico? Então ele está sentindo que ele é parte do processo. O advogado talvez um pouco mais, que não consegue entrar nessa... não entra nessa seara, no sentido de explicar um pouquinho para o cliente, ele já quer ir direto falar assim, cara, isso aqui é uma contratação, o honorário é tanto, você vai me contratar para fazer uma defesa, entendeu? E aí nós vamos brigar judicialmente, né? Eu cobro tanto na entrada e tanto, se der boa, no êxito, certo? Então, isso é muito simplificado, o cliente não quer saber, aí ele não participa do negócio. Por que eu estou citando esse ponto? Né? A gente pegou lembra do relatório que a gente trouxe lá da Startse, de um evento que a gente participou recente, e o principal ponto dos clientes, né, era cruzamento lá da análise, percepção dos advogados e percepção dos clientes, era um confronto. Qual que era o principal? Primeiro, acompanhamento processual. Então, para dar acompanhamento processual, o cara tem que entender o passo a passo. E a maioria não faz ideia. Né? Então, ele não sabe se, beleza, contratei você, no outro dia o Instagram já vai ser desbloqueado? Como é que funciona? Não é no outro dia. Quanto tempo, então, leva para ser desbloqueado? Se você traz isso e deixa um pouco mais claro, pelo menos tenta, né, colocar isso de uma forma um pouco mais metodológica, certamente tem mais chance do cara falar, esse cara realmente é o bichão, né? Agora, na continuidade da página, Lia, você citou depois o formulário. Que momento que vem, então, depois do formulário? Vem mais alguma coisa nessa página para mostrar a minha especialidade ou não? Que a gente está esquecendo eventualmente de pontuar? Na verdade, a gente já vem no final ali, que é a última informação para a pessoa realmente já converter, né? Que a gente chama, que é para ela deixar os seus contatos para o advogado conseguir já falar com essa pessoa. Então, como eu falei, né? A gente coloca nome, telefone, e-mail, enfim. Quanto menor a gente conseguir deixar, melhor, né? Porque quanto maior, mais a pessoa vai pensar, é mais informação que eu tenho que colocar aqui e ela não se interessa tanto. Então, você já coloca ali direto para a pessoa realmente, né? Você deixa ali a gente chama de deixar um CTA, que seria um call to action, né? Por exemplo, falar com um especialista, né? Para entrar em contato direto com o advogado e, na sequência, a pessoa já envia ali as informações. Legal. Sabe que a gente falou no começo ali, já foi, né, abordando a questão das páginas em si, e tem um dado aqui muito bacana, que daqui a pouco a gente pode transformar ele também, colocar dentro de um conceito de funil, né? Que a Maria colocou para a gente na pauta, muito bacana. Então, eu vou passar como exemplo aqui, né? Todas as áreas do direito, pegando assim as áreas macro, né? Então, trabalhista, vamos botar aqui empresarial, civil, família, previdenciário, imobiliário, enfim, todas as áreas do jeito que você interpreta aí, porque cada vez surge uma área nova, o pessoal começa a dar nome para uma área aqui que era uma causa e se torna ampla, e aí vamos dando nome para os bois aqui, né? Dentro do trabalhista, olha que interessante esse resultado, só de julho, né, do mês de 2022, então dependendo de quando você está ouvindo esse podcast, 224 mil processos. Legal. Daí ela trouxe aqui um dado. Então, a principal causa foi verbas rescisórias. Tivemos 69,9 mil processos, certo? 70 mil. Adicional de horas extras, em segundo lugar, 21 mil. E depois lá, multa de 40% da FGTS, também 21 mil processos. Bacana. Por que eu estou pontuando isso? Se eu estou procurando como advogado trabalhista, né, concorda comigo que eu não faço ideia do que aquele cliente está buscando. Pode ser qualquer uma dessas 3. Ferrou, certo? Então, na minha página tem que estar lá. Na hora que a gente vai falar lá dos serviços ou do que eu falei, o conceito de job to be done, se conectar, se você já sabe que mais de 50% foi de verbas rescisórias, o que você pode colocar no começo da sua página, do seu site? Né? Você vai colocar o quê? Sei lá, assédio moral?
Não, entendeu? Você já sabe, porra, a maioria aqui, verbas decisórias, a tua chance é muito maior. Então, puta, a empresa te demitiu e não te pagou, olha aí, primeiro ponto de conexão. Caramba, que a cada 10 pessoas, provavelmente 2, né? Aqui nesse caso, a cada 10, 4, um pouquinho mais de 4, quase, mais ou menos isso. Umas 3, 4 pessoas seriam de verbas decisórias. E aí você entra na página do nosso amigo, ele bota outra coisa completamente aleatória, dá um chute, assim, vou botar aqui, sei lá, assédio. Cara, não, né? Sabe, dano moral. Não, bota aquilo que as pessoas estão comprando, aquilo que elas estão contratando. Não sei que você não queira vender isso aqui. Mas lembre-se, ele está procurando como advogado trabalhista. Então ele é um tiro no escuro, né? É uma interrogação. Aí, por que eu trouxe isso aqui que eu achei muito bacana que a Maria pontua? Agora sim, puta, Guilherme, adoro, meu negócio é verbas decisórias. Saio da palavra advogado trabalhista. Agora eu vou pegar todo mundo que está procurando verbas decisórias e vou botar dentro de uma página agora específica de verbas decisórias. Aí se conecta com tudo aquilo que a gente falou. Puta, então o que acontece? Né? Quais são os efeitos? Pô, foi demitido, a empresa não pagou os seus direitos. Puta, além de ser demitido, ainda ficou sem dinheiro, atrasou aluguel, né? Teve problemas financeiros em razão disso. Aí você começa a entrar com várias formas, certo? Vou lá no YouTube, pesquiso verbas decisórias, vejo os comentários das pessoas, e as pessoas, por ser uma coisa difícil, uma dor, né? Elas comentam muito. Então, passei por essa situação. A pessoa quer desabafar, às vezes, ela vai lá no YouTube. Cara, é uma maravilha ver isso no YouTube. Se você pegar vídeos que tem bastante visualização, você vê cada coisa que você chora. Você fala, caramba, eu nem imaginava esse caso aqui. Estou falando no YouTube como exemplo, para você pegar mais recente, mas advogado esperto, ele vai pegar jurisprudência, ele vai no Brasil, encontra um monte de situações como essa. Né? Então, os números aqui traduzem o seguinte, né? Para a gente concluir a linha de raciocínio. Tem muita oportunidade, muito maior do que apenas esse fundo de funil falando em apenas advogado trabalhista, advogado empresarial, advogado família. Isso é o feijão com arroz. E para você fazer isso, para você colocar isso em prática, a gente sabe, não é tão fácil. Então, aqui, fazendo um jabá rápido, a gente desenvolve exatamente este produto jurídico, que se traduz no final através de uma página bem estruturada, com a foto do advogado e tal, que o cliente, quando entra ali, se identifica, fala, opa, que massa, achei um especialista. Então, aumenta as chances de conversão, a gente fala em números que a gente já puxou, quase 70%, uns 68% a mais, uma página bem trabalhada. Então, muda completamente o jogo do escritório. Certo? Sobre página aqui, sobre o produto jurídico, você acha que eu esqueci alguma coisa aqui de pontuar? A gente falou basicamente sobre tudo? Acho que é só para ficar claro pra galera, né? Tipo, é uma página que é separada do site, né? Tipo, às vezes a gente não consegue imaginar isso visualmente. Então, imagina que tem o teu site lá, advogado.com.br, mas essa página é o advogado.com.br/alguma coisa, /direito trabalhista, /verba rescisória. E aí o cara só acessa isso, ele só consegue cair nessa página através de um caminho que seria, por exemplo, uma campanha do Google. Ele só vai achar essa página pelo anúncio. Se ele entrar no teu site, ele não vai encontrar isso. Aí você cria essa separação se você é um especialista numa área XYZ e está testando um outro produto de uma área nada a ver com aquilo. Aí você faz essa separação, você consegue ser visto como especialista em 2 canais diferentes, como se você separasse os bois, um não vê o outro. Aqui você coloca aquele cabrestinho lá. E aí, o que você achou? Tenho certeza que tua cabeça está fervilhando agora de formas de fazer isso acontecer para alguns produtos aí que você já pensou em executar. Então, se você ficou com alguma dúvida de alguma coisa que você ainda não entendeu, comenta aqui embaixo, vai ser um prazer te responder. E não esquece, curte esse vídeo, compartilha com teu amigo, que eu tenho certeza que isso também vai ajudar bastante ele ou ela para conseguir desenvolver a advocacia deles. Um abraço, até o próximo vídeo.